E aí, galera? Meu nome é Wilson, mas na rua me chamam de Capitão. Fui um dos cabeça da Marinha por mais tempo que consigo lembrar. Agora tô aqui, aposentado, mas com uma treta braba nas costas. Os médicos me falou que tô com mal de Parkinson. Foda, né? Mas deixa eu te contar uma parada. Depois dessa fita que vou te contar, assinei um bagulho chamado NDA. É tipo um contrato que diz que eu não posso abrir o bico sobre o que rolou na investigação. Mas tá ligado? Agora que tô com essa doença, nem ligo mais pra minha carreira ou o que vão pensar de mim. Só não quero ferrar ninguém no processo, tá ligado? Mas mano, o bagulho é o seguinte. O povo precisa saber a real sobre o que tá escondido nas águas da costa. Quando eu era da Marinha, a gente pegava uns malucos traficando droga nos portos, dava esporro em capitão de barco que tava mamado. Mas tem umas fitas que a gente não esquece, por mais que queira apagar da mente. E é sobre uma dessas paradas loucas que eu vou te contar agora. Prepara o coração que o bagulho é sinistro. Tava eu lá, de boas na minha, quando o telefone tocou. Era 1997. Eu tava na Marinha há uns 3 anos. Firmeza? Tava eu e meu parça, o Matheus, de plantão em Santos. O bagulho era o seguinte. Tinha um navio de playboy dando rolê onde não devia, tá ligado? O mano da central falou que era um tal de MS Manta, um barco de luxo que tava entrando numa área restrita. Eu e o Matheus não tinha nada melhor pra fazer. E pra não pagar de vagabundo pros chefia, a gente decidiu ir ver qual era. Pegamos nossa lancha e partimos pro bagulho. Mas aí, mano, quando a gente tava saindo, apareceu o Moreno. O Moreno era o chefão, um cara durão pra caramba. Ele chegou já mandando. E aí, seus mané? Tão atrasado, hein? Essa parada virou prioridade máxima. Bora logo que não tem tempo a perder. O Matheus olhou pra mim com uma cara de putz, ferrou. A gente achava que ia ser só uma paradinha rápida, tá ligado? Mas pelo jeito, o negócio ia ser mais cabuloso. Embarcamos na lancha e partimos pro mar. O Moreno tava com uma cara fechada, olhando fixo pro horizonte. Eu e o Matheus ficamos na nossa, sem falar nada. A tensão tava no ar, mano. A gente sabia que esse rolê ia ser diferente. Enquanto a lancha cortava as águas, eu ficava pensando. Que diabo será que a gente vai encontrar nesse tal de MS Manta? Depois de uns 20 minutos cortando as águas, a gente finalmente chegou onde o MS Manta tava. Mano do céu, que visão louca. O bagulho tava todo enfiado num banco de areia, parecendo um peixe fora d'água. Mas o mais doido era o barulho, tá ligado? O motor tava ligado no talo, fazendo um som da hora. Parecia que o navio tava desesperado tentando se salvar, mas as hélices só tavam jogando areia pra todo lado. O Moreno pegou o megafone e mandou o papo. Aê, aqui é a Marinha. Desliga essa bagaça e sai todo mundo pro convés. Agora. A gente esperou um pouco, mas nada. Nem sinal de vida. Aí o Moreno perdeu a paciência. Ô, seus maluco! É a Marinha, caralho! Desliga essa porra, ou a gente vai invadir essa lata. Nada de novo. O silêncio tava sinistro, só o motor berrando. O Moreno olhou pra gente e falou. Foda-se, vamos entrar. Ele sacou a pistola e eu senti que o negócio ia ficar tenso. A gente ancorou do lado do MS Manta e subiu a bordo. Mal sabia a gente que tava entrando numa fita mais louca que filme de terror, tá ligado? A gente subiu no MS Manta e, mano, que bagulho sinistro. Tinha um monte de roupa dobradinha nas bordas do convés. O Matheus zoou. Eita, será que os caras foram nadar pelado? Mas o Moreno nem deu bola, tava com cara de poucos amigos. Ele mandou. Chega de gracinha, bora desligar esse motor. A gente tava indo pro leme quando vi um bagulho no chão. Era uma mão mole segurando uma pistola. Gelei na hora. O Moreno olhou pra mim e pro Matheus e falou baixinho. Temo um presunto aqui. Matheus, volta pra lancha e avisa a central. Wilson, vem comigo. O Matheus pulou fora rapidinho e eu segui o Moreno pro leme. Quando a gente entrou, mano do céu. Tinha um corpo lá, todo detonado. Era um cara na casa dos 50, com um buraco na cabeça. Enquanto o Moreno passava as info pro Matheus pelo rádio, eu fiquei olhando a parede. Tava toda suja de sangue seco e uns pedaços de miolos. Fiquei meio zonzo. Wilson. O Moreno me chamou. Acorda, mano. Vamos ver quem é esse cara. Eu me liguei e comecei a procurar nos bolsos do defunto. Achei a carteira dele e tirei a identidade. Parece que o nome do cara é Maicon Neves, falei pro Moreno. Aí eu vi uma foto caída no chão. Era o Maicon com a família, na frente de um cassino em Las Vegas. Puta merda, pensei. O maluco tinha família e tudo. O Moreno ficou olhando a cena, pensativo. Aí ele falou, Wilson, dá uma olhada melhor no leme. Eu vou ver os alojamentos embaixo com o Matheus. Assim que eles saíram, corri pro lado do barco e vomitei.
Nunca tinha visto um presunto tão detonado antes. O cheiro de podre misturado com maresia era foda. Voltei pro leme para continuar a busca. Foi aí que vi um brilho estranho. Era uma câmera de vídeo numa prateleira. "Chefe!" gritei no rádio. "Achei uma câmera aqui. Tem uma fita dentro." "Boa, Wilson", o moreno respondeu. "Traz essa porra aqui pra baixo. Acho que a gente vai precisar ver o que tem nessa fita." Peguei a câmera e desci pro alojamento. Mal sabia eu que o que a gente ia ver nessa fita ia mudar tudo, tá ligado? Então, tava eu descendo pro alojamento com a câmera na mão, o coração na boca. Cheguei lá embaixo e vi o Moreno e o Matheus sentados numa mesinha na cozinha do barco. "E aí, acharam alguma coisa aqui embaixo?" perguntei. O Moreno fez que não com a cabeça. "Nada que explique essa merda toda. Só umas malas de umas mina e uns cara." Coloquei a câmera na mesa e o Moreno pegou na hora. Ele tirou umas pilhas do bolso e colocou na câmera. "Boa, Wilson", ele falou. "Vamos ver que porra tem nessa fita." O Matheus estava com uma cara de quem não estava curtindo nada disso. "Será que é uma boa ideia, chefe?" O Moreno olhou pra ele com uma cara de poucos amigos. "Claro que é, porra. É evidência. A gente precisa ver tudo." Ele ligou a câmera e a gente ficou ali, esperando. O Moreno checou o tempo de gravação. "Tem mais ou menos 1 hora de vídeo aqui", ele falou. A gente ficou ali, olhando pra telinha da câmera. O Moreno apertou o play e a fita começou a rodar. Mano, nenhum de nós estava preparado pro que a gente ia ver naquela fita. Aquilo ia mudar tudo, tá ligado? A gente estava prestes a entrar numa fita mais louca que qualquer filme de terror. O primeiro clipe começou a rodar e a gente viu uma mina de biquíni tomando sol no convés. Parecia uma viagem normal de família, saca? Mas aí, mano, se eu te contar o que aconteceu depois, você não vai acreditar. Mas é melhor eu ir devagar, porque essa história ainda tem muito pra rolar. Então, tava eu, o Moreno e o Matheus grudado na telinha da câmera, tá ligado? O primeiro clipe começou a rodar e parecia uma parada bem de boa. Era um bando de playboy curtindo, mano. Tinha umas 5 pessoas no convés do MS Manta. Todo mundo rindo, bebendo champanhe e ouvindo um funk pesadão. O sol tava de rachar e o mar tava uma calmaria só. A câmera tava na mão de um maluco que ficava zoando com todo mundo. Ele chegou numa mina gata de biquíni e mandou: "E aí, Jéssica? Fala pro pessoal em casa o que você tá achando da viagem." A mina deu uma risadinha meio chapada e falou: "Tá top demais. Melhor ideia que você teve, Maicon." Aí a ficha caiu. O cara filmando era o Maicon, o mesmo maluco que a gente achou morto lá em cima. O Maicon continuou filmando e pegou todo mundo. Tinha o Ricardo, um cara bombadão que tava mó orgulhoso mostrando o tanquinho. A Patrícia, uma loira toda cheia das tatuagens. E o Rodrigo, um careca que tava mais vermelho que pimenta de tanto sol. Eles estavam falando de como iam curtir Las Vegas depois dessa viagem. O Maicon zoou: "Se a gente conseguir chegar lá, né? Com essa carga especial que a gente tá levando." Todo mundo riu, mas deu pra sentir um climão. O Rodrigo olhou pro Maicon com uma cara estranha e falou: "Melhor não falar disso na câmera, né?" O Maicon deu de ombros e continuou filmando. Mas aí, a imagem cortou de repente. O Moreno pausou a fita e olhou pra gente. "Que porra é essa de carga especial?" ele perguntou. Eu e o Matheus só balançamos a cabeça. A gente não fazia ideia, mas estava na cara que tinha algum podre nessa história. O Moreno respirou fundo e falou: "Bora pro próximo clipe. Isso tá ficando interessante. Mano, se a gente soubesse o que ia ver depois, talvez a gente tivesse jogado essa câmera no mar." Mas agora não dava mais pra voltar atrás. O Moreno apertou o play de novo e a gente continuou assistindo. Esse clipe era diferente, tá ligado? Parecia que tinha sido filmado à noite, uns dias depois. A câmera tava meio tremida, como se o Maicon tivesse escondido ela em algum lugar. Dava pra ver uma parte do convés e um pedaço da cabine. O bagulho tava tenso, mano. De repente, o Ricardo e a Patrícia apareceram na imagem. Eles estavam discutindo baixinho, mas dava pra ouvir. "A gente não devia ter entrado nessa, Patrícia", o Ricardo falou, passando a mão na cabeça. A Patrícia respondeu toda nervosa: "Agora já foi, né? A gente tá nessa até o pescoço." Aí o Rodrigo apareceu, todo agitado. "Vocês viram o Maicon? Ele tá agindo todo estranho." A Patrícia olhou pros lados e falou: "Ele deve tá lá embaixo com a carga. Tô achando que ele tá pensando em dar um golpe na gente." O Ricardo ficou puto. "Se aquele filho da puta tentar alguma coisa, eu juro que..." Mas aí eles ouviram um barulho e saíram correndo. A imagem ficou parada por uns segundos, só mostrando o convés vazio.
De repente, o Maicon apareceu na frente da câmera. Ele estava com uma cara de louco, suando frio. Olhou direto para a lente e falou: "Se alguém tá vendo isso, as coisas deram muito errado. Tem uma mala embaixo da minha cama. Dentro dela tem..." Mas aí a imagem cortou de novo. O moreno xingou alto e pausou a fita. Ele olhou pra gente e falou: "Caralho, isso tá ficando cada vez mais sinistro. Que porra será que tem nessa mala?" Eu e o Matheus tava sem palavras. A gente tava vendo uma parada que não devia, tá ligado? O moreno respirou fundo e falou: "Bora pro próximo clipe. A gente precisa entender que merda tá acontecendo aqui." O moreno apertou o play de novo. E, mano do céu, o que a gente viu foi bizarro demais. O clipe começou com o Maicon filmando o céu noturno. Tava tudo escuro, só dava pra ver as estrelas. De repente, umas luzes estranhas começaram a aparecer. "Tá vendo isso?" A voz do Maicon tava tremendo. "Não é possível que só eu tô vendo essa porra. As luzes era tipo uns orbes, saca? Umas bolas brilhantes que ficava flutuando no ar. Elas começaram pequena, mas foram ficando maior e maior. O Maicon tava surtando. Caralho, caralho. O que é isso, meu Deus?" Aí a gente ouviu a voz da Jéssica. "Maicon, que porra é essa? Desliga essa câmera e vem pra dentro." Mas o Maicon não parou de filmar. Os orbes estavam ficando cada vez mais perto do barco. Eles eram de várias cores: vermelho, azul, verde. E faziam um zumbido estranho. De repente, um dos orbes desceu até o convés. Quando tocou o chão, virou uma poça de luz que começou a se espalhar. "Fudeu!" O Maicon gritou. "Todo mundo pra dentro, agora!" A câmera balançou pra caramba enquanto o Maicon corria. Deu pra ver os outros correndo também, gritando feito louco. Antes da imagem cortar, deu pra ver um flash de luz forte e ouvir um barulho alto, tipo uma explosão. O moreno pausou a fita e ficou olhando pra gente com uma cara de quem tinha visto um fantasma. "Que porra foi essa?" Ele perguntou, mas ninguém respondeu. Eu tava gelado, mano. Aquilo não parecia coisa desse mundo, tá ligado? O Matheus tava tremendo. Ele olhou pro moreno e falou: "Chefe, acho que a gente devia chamar reforço. Isso tá muito sinistro." O moreno ficou quieto por um tempo, depois falou: "Não, a gente precisa ver o resto. Tem mais um clipe." Mano, eu não queria ver mais nada. Mas o moreno tava determinado. Ele apertou o play de novo, e a gente se preparou pro pior. O último clipe começou, e mano do céu, que parada sinistra. A câmera tava toda torta, jogada no chão do convés. Dava pra ver os pés do pessoal correndo pra todo lado. De repente, aqueles orbes voltaram. Mas dessa vez, eles estavam fazendo um som estranho pra caramba. Era tipo um canto, saca? Mas não era nada que a gente já tinha ouvido antes. O Maicon apareceu na frente da câmera. Os olhos dele tava todo vidrado, parecendo que tava hipnotizado. "Vocês estão ouvindo isso?" Ele falou, todo doidão. "É a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida." A Jéssica gritou de algum lugar: "Maicon, não! Não escuta essa porra!" Mas era tarde demais. O Maicon tava completamente na noia do canto dos orbes. Ele começou a andar em direção à borda do barco, como se estivesse sendo puxado por alguma coisa invisível. Os outros tentaram segurar ele, mas não adiantou. O canto ficou mais alto, e aí a gente viu uma parada que gelou nosso sangue. Os orbes começaram a se juntar, formando uma figura gigante no céu. Parecia um ser humano, mas todo feito de luz. E o som que saía dele era de outro mundo. O Ricardo gritou: "Caralho, é um anjo! A gente tá vendo um anjo!" Mas o Rodrigo discordou: "Isso não é anjo porra nenhuma. É um demônio." Enquanto eles discutiam, o Maicon continuava andando em direção à figura. Ele estava quase pulando do barco quando a Patrícia conseguiu agarrar ele. "Maicon, acorda!" Ela gritou, dando uns tapas na cara dele. Mas o Maicon só olhava pro céu e repetia: "É tão lindo, tão lindo." De repente, a figura de luz soltou um grito que fez a câmera tremer. Tudo ficou branco por um segundo, e depois escuro de novo. Quando a imagem voltou, os orbes tinham sumido. O pessoal estava caído no chão, parecendo que tinha levado uma surra. O Maicon foi o primeiro a levantar. Ele pegou a câmera e falou, com uma voz estranha: "Eles escolheram a gente. A gente tem uma missão agora." E aí a fita acabou. O moreno desligou a câmera e ficou olhando pra gente. Ninguém falou nada por um tempo. Finalmente o Matheus quebrou o silêncio. "Chefe, que porra foi essa que a gente acabou de ver?" O moreno balançou a cabeça. "Eu não sei, mano. Mas uma coisa eu sei. A gente tá metido numa parada muito maior do que a gente imaginava. Eu só conseguia pensar numa coisa.
Que missão era essa que o Maicon falou? E o que diabos tinha acontecido com o resto da galera? Depois daquela fita louca, a gente tava todo mundo meio sem chão, tá ligado? O Moreno decidiu que a gente tinha que dar mais uma geral no barco, procurar alguma pista do que tinha rolado depois daquele lance do Zorb. A gente tava descendo pro porão quando ouviu um barulho estranho. Parecia um chiado, tipo um bicho ferido. O Matheus olhou pra gente com uma cara de cu e falou baixinho: "Chefe, acho melhor a gente voltar." Mas o Moreno nem deu bola. Ele sacou a arma e fez sinal pra gente continuar. Quando a gente chegou no porão, mano, puta que pariu. Eu nunca vi uma parada tão nojenta na minha vida. Tinha umas criaturas lá, mano. Umas 5 ou 6. Mas não era bicho normal, não. Elas pareciam gente, só que sem pele, tá ligado? Era só músculo e carne exposta. O Matheus vomitou na hora. Eu quase fui junto. As criaturas estavam se contorcendo no chão, fazendo uns barulho que parecia choro e risada ao mesmo tempo. O Moreno apontou a arma pra elas e gritou: "Que porra é essa? Quem são vocês?" Uma das criaturas virou a cabeça pra gente. Não tinha olho, só umas órbitas vazia, mas dava pra sentir que tava olhando direto pra alma da gente. Aí ela abriu a boca, que era só um buraco cheio de dente afiado, e falou com uma voz que parecia vir de outro mundo: "Nós somos os escolhidos. Eles nos transformaram. Agora somos parte deles." Mano, eu gelei. Aquela voz era a voz do Maicon. O Moreno deu um passo pra trás e perguntou: "Maicon, é você, cara?" A criatura riu. Um som que fez meu sangue gelar. Maicon não existe mais. Nenhum de nós existe mais. Agora somos algo maior. As outras criaturas começaram a se mexer em direção da gente. O Moreno não pensou 2 vezes. Fudeu. Todo mundo pra fora, agora. A gente correu que nem louco pra fora do porão. O Moreno trancou a porta e a gente ficou ouvindo aquelas coisas batendo, querendo sair. Quando a gente chegou no convés, tava todo mundo branco que nem papel. O Matheus olhou pro Moreno e falou: "Chefe, que merda a gente faz agora?" O Moreno ficou quieto por um tempo, depois falou: "A gente precisa de ajuda. Isso tá além da nossa alçada." Eu só conseguia pensar numa coisa. Será que aquelas criaturas eram o Maicon e os amigos dele? O que tinha acontecido com eles depois daquele lance do Zorb? Depois daquela parada sinistra no porão, a gente tava todo cagado de medo, tá ligado? O Moreno decidiu que a gente tinha que revistar o resto do barco, ver se achava mais alguma pista do que tinha acontecido com a galera. A gente tava subindo pro deck superior quando ouvi uns gritos. Mano, não era grito normal, não. Era um bagulho que gelava a alma. O Matheus olhou pra gente com uma cara de pavor e falou: "Chefe, acho que tem mais gente viva aqui." A gente correu pra ver o que tava rolando. Quando chegou lá em cima, a cena era de filme de terror, mano. Tinha 2 pessoas encurraladas num canto, a Jéssica e o Ricardo. Eles estavam todo ferrado, cheio de corte e sangue. E cercando eles, tinha 3 daquelas criaturas sem pele. A Jéssica tava gritando: "Patrícia, por favor! Sou eu, sua amiga!" Mas a criatura que devia ser a Patrícia só rosnou e avançou mais. O Ricardo tava tentando se defender com um pedaço de madeira. "Rodrigo, cara, acorda! Não deixa essa coisa te controlar." O Moreno não perdeu tempo. Ele mirou a arma e gritou: "Parado todo mundo, as criaturas viraram pra gente." Mano, ver aquelas caras sem pele olhando pra gente. Puta que pariu. Uma delas, que devia ser o Rodrigo, falou com aquela voz bizarra: "Vocês não entendem. Nós fomos escolhidos. Vocês também podem ser parte disso." O Moreno nem quis saber. Ele atirou no chão, perto das criaturas. "Próxima bala vai ser na cabeça de vocês." As criaturas hesitaram. Deu pra ver que elas ainda tinham medo de morrer. Aproveitando a distração, a Jéssica e o Ricardo correram pra gente. A gente recuou, mantendo as criaturas na mira. Quando a gente estava quase chegando na escada, a criatura que era o Maicon pulou na frente da gente. "Vocês não podem fugir do destino," ele falou. "Eles estão vindo e vão transformar todos vocês." O Moreno não pensou 2 vezes. Deu um tiro certeiro na testa do Maicon. A criatura caiu dura no chão. "Corre, porra!" O Moreno gritou. A gente desceu correndo as escadas, ouvindo o zurro das outras criaturas atrás da gente. Quando chegou no convés, o Moreno trancou todas as portas que davam pro deck superior. A gente ficou ali, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A Jéssica estava soluçando. A gente achou que era os únicos que tinha sobrevivido. Mas eles viraram aquelas coisas. O Ricardo estava tremendo. Começou depois daquela luz. A pele deles começou a cair. E eles ficaram loucos.
O Moreno olhou pra eles e perguntou: Que porra aconteceu aqui? Que história é essa de eles estão vindo? Mas antes que alguém pudesse responder, a gente ouviu um barulho vindo do céu. Era um zumbido, igual ao da fita. O Matheus olhou pra cima e gritou: Caralho, eles estão voltando. E lá no céu, a gente viu os orbes de luz aparecendo de novo. Depois daquela loucura toda com as criaturas sem pele e os orbes voltando, a gente tava todo mundo pilhado, tá ligado? O Moreno decidiu que a gente precisava entender melhor o que tinha rolado antes da gente chegar. A Jéssica e o Ricardo estavam mais calmos. Então o Moreno começou a fazer umas perguntas. Foi aí que a gente ficou sabendo da parada do Maicon. A Jéssica começou a falar. A voz dela tava tremendo. Depois daquela noite com os Orbe, o Maicon ficou maluco. Ele não parava de falar que tinha uma missão, que a gente era especial. O Ricardo continuou. A gente achou que era só o susto, saca? Mas aí ele começou a agir estranho pra caralho. A Jéssica engoliu em seco e continuou. Uma noite, a gente tava todo mundo no convés. O Maicon tava quieto, olhando pro céu. De repente, ele levantou e falou: Eles estão me chamando. Eu preciso ir. O Ricardo fechou os olhos, como se não quisesse lembrar. A gente nem teve tempo de reagir. Ele subiu na borda do barco, abriu os braços e pulou. A gente ficou gritando, jogou umas boias. Mas ele não voltou à superfície, a Jéssica falou, com a voz embargada. O Moreno franziu a testa. Mas a gente achou o corpo dele lá em cima. O Ricardo balançou a cabeça. Isso foi depois. Umas horas depois que ele pulou, a gente ouviu um barulho no convés. Quando a gente foi ver, era o Maicon. Mas ele estava diferente. A Jéssica estremeceu. Os olhos dele estavam todo branco. E ele estava falando umas coisas sem sentido, sobre ser escolhido e trazer os outros. Foi aí que começou a transformação, o Ricardo falou. A voz dele estava baixa. A pele dele começou a cair. E depois... Bom, você viu o que aconteceu com os outros. O Moreno ficou quieto por um tempo, depois perguntou: E essa parada de carga especial? O que era isso? A Jéssica e o Ricardo se entreolharam. Dava pra ver que eles estavam com medo de falar. Finalmente, o Ricardo soltou. Era droga, cara. A gente tava fazendo uma entrega. Mas depois daquela noite, a droga sumiu. E no lugar dela tinha umas pedras estranhas, brilhante. Mano, a ficha caiu. Aquela porra toda tinha a ver com as drogas que eles estavam carregando. O Moreno ia fazer mais pergunta, mas aí a gente ouviu um barulho vindo de cima. As criaturas estavam conseguindo arrombar a porta. Fudeu! O Matheus gritou. O que a gente faz agora? O Moreno olhou pra gente com uma cara séria. A gente precisa dar o fora daqui. Agora. Mas quando a gente olhou pro mar, viu que os orbes estavam chegando cada vez mais perto. Depois de toda aquela loucura, a gente conseguiu se trancar numa cabine. O Moreno achou que era hora de mostrar as filmagens pra Jéssica e pro Ricardo, ver se eles podiam explicar alguma coisa. O Matheus ligou o notebook e botou pra rodar. Mano, assistir aquela porra de novo foi foda. Mas ver a reação da Jéssica e do Ricardo... Puta que pariu. Quando apareceu a cena dos Orbe, a Jéssica começou a tremer. Ela agarrou o braço do Ricardo e falou: Meu Deus, é igualzinho. Eu tinha me convencido que era alucinação, mas... O Ricardo tava com os olhos arregalados. Caralho, então aconteceu mesmo. A gente não tava louco. Quando chegou na parte do canto hipnótico, os dois ficaram branco que nem papel. É isso! A Jéssica gritou. É esse som que a gente tá ouvindo desde aquela noite. Só que agora tá mais forte. O Moreno pausou o vídeo. Como assim vocês estão ouvindo esse som até agora? O Ricardo passou a mão na cabeça. É tipo um zumbido, saca? Às vezes fica mais alto, às vezes mais baixo. Mas nunca para, a Jéssica completou. A gente achou que era sequela do trauma, ou efeito das drogas. Mas agora, quando a gente mostrou a parte das criaturas sem pele, os dois não aguentaram. A Jéssica vomitou ali mesmo, e o Ricardo começou a chorar. Eram nossos amigos, ele soluçou. Como isso pôde acontecer com eles? O Moreno desligou o notebook e olhou sério para eles. Vocês têm certeza que não sabem mais nada? Qualquer detalhe pode ser importante. A Jéssica respirou fundo e falou: Tem uma coisa. Depois que o Maicon pulou e voltou, diferente, ele falava de uma evolução. Dizia que a gente ia se transformar em algo maior. O Ricardo completou. Ele falava de uns mestres que iam chegar, que iam mudar tudo. Nessa hora, a gente ouviu um barulho forte vindo de fora. Parecia que o barco todo estava tremendo. O Matheus correu para a janela e gritou: Puta que pariu! Vocês precisam ver isso. A gente se amontoou para olhar. Mano,
O céu estava cheio daqueles orbe. Mas agora eles estavam se juntando, formando uma figura gigante. É igual ao que a gente viu no vídeo. Eu falei, sentindo o coração na boca. O moreno sacou a arma e falou: "Foda-se o protocolo, a gente precisa sair daqui agora." Mas antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, uma luz forte invadiu a cabine. Era tão brilhante que cegou todo mundo. E aí a gente ouviu aquele canto hipnótico, mais alto do que nunca. Depois daquela luz cegante e do canto hipnótico, a gente ficou meio zonzo por um tempo. Quando a visão voltou, a primeira coisa que a gente notou foi o Ricardo. Mano, o cara tava completamente pirado. Ele tava encolhido num canto da cabine, balançando pra frente e pra trás, murmurando umas paradas sem sentido. A Jéssica tentou chegar perto dele. "Ricardo, amor, você tá bem?" Mas quando ela encostou nele, o Ricardo surtou. Ele começou a gritar e se debater. "Eles estão na minha cabeça. Façam parar! Façam parar!" O Moreno e o Matheus tiveram que segurar ele pra ele não se machucar. O cara tava com uma força do caralho, parecia possuído. "Eu posso ver tudo!" O Ricardo berrava. "O passado, o futuro, é demais. Eu não aguento." A Jéssica tava chorando, tentando acalmar ele. "Ricardo, por favor, volta pra mim." Mas não tinha jeito. O Ricardo tava completamente fora de si. Ele olhava pra gente com uns olhos arregalados e falava umas paradas que não fazia sentido nenhum. "Os mestres estão chegando. Eles vão mudar tudo. A evolução já começou." De repente, ele parou de se debater e ficou olhando fixo pro teto. Aí ele falou com uma voz que não parecia a dele. "O portal está aberto. Eles estão vindo. Nada pode impedir agora." Depois disso, o Ricardo desmaiou. A gente ficou ali, olhando pra ele, sem saber o que fazer. O Moreno foi o primeiro a falar. "Que porra foi essa?" A Jéssica tava soluçando. Ele nunca agiu assim antes, nem mesmo depois daquela noite com os orbes. O Matheus tava tremendo. "Chefe, isso tá ficando cada vez mais sinistro. A gente precisa dar o fora daqui." Mas aí a gente ouviu um barulho vindo de fora da cabine. Parecia passos, de um monte de gente. O Moreno fez sinal pra gente ficar quieto. Ele chegou perto da porta e deu uma espiada pela fresta. Quando ele se virou de volta pra gente, a cara dele tava branca. "Tamo fudido", ele falou baixinho. "Tem um monte daquelas criaturas sem pele lá fora. E elas tão vindo pra cá." A Jéssica abraçou o Ricardo desacordado e começou a chorar baixinho. O Matheus olhou pro Moreno. "E agora, chefe?" O Moreno ficou quieto por um segundo, depois falou: "A gente precisa de um plano, e rápido." Mano, a situação tava ficando cada vez mais tensa. O Ricardo tinha pirado, tinha um monte de monstro do lado de fora, e a gente tava preso numa cabine minúscula. Enquanto a gente tava ali, todo mundo cagado de medo com as criaturas chegando, a Jéssica de repente ficou séria pra caralho. Ela largou o Ricardo no chão e olhou pra gente com uma cara que eu nunca tinha visto antes. "Escuta aqui", ela falou. A voz dela tava baixa, mas firme. "Tem umas paradas que vocês precisam saber, e é importante pra caralho que isso não saia daqui." O Moreno franziu a testa. "Que porra é essa agora, Jéssica?" Ela respirou fundo. "Essa carga especial que a gente tava carregando não era só droga comum, não." Mano, todo mundo ficou tenso na hora. O Matheus até esqueceu do medo das criaturas lá fora. "Como assim?" A Jéssica continuou. "Era um bagulho novo. Uma droga sintética que um cientista maluco estavam desenvolvendo. A gente nem sabia direito o que era, só que pagava bem pra caralho pra transportar. O Moreno tava puto. E vocês aceitaram essa merda sem saber o que era. A gente tava desesperado por grana, tá ligado?" Ela respondeu. "Mas isso não é o pior." Ela olhou em volta, como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir, e continuou. "Depois daquela parada com os orbe, a droga mudou. Ficou com uma cor estranha, brilhante. E quem usava... Mano, ficava maluco. Não de um jeito normal, saca? Era como se eles pudessem ver e ouvir coisas que a gente não podia." O Matheus engoliu em seco. "Tipo, o que o Ricardo tava falando." A Jéssica assentiu. "Exatamente. Mas tem mais. A gente descobriu que essa droga não era só um experimento científico. Tinha uns cara do governo envolvido nisso. Puta que pariu. A parada tava ficando cada vez mais sinistra. Olha," ela continuou, "se alguém descobrir que a gente falou sobre isso, a gente tá fudido. Não é só a polícia ou os traficantes que a gente precisa se preocupar. Tem gente poderosa por trás disso tudo." O Moreno tava pensativo. "Por que você tá contando isso pra gente agora?"
A Jéssica olhou pro Ricardo desacordado e depois de volta pra gente. Porque eu acho que essa merda toda tem a ver com aquela droga. Os orb, as transformação, tudo. E se a gente quiser sobreviver e entender o que tá acontecendo, vocês precisam saber disso. De repente, a gente ouviu um barulho forte na porta. As criaturas estavam tentando entrar. O Moreno sacou a arma. Beleza, agora a gente sabe. Mas como isso ajuda a gente a sair dessa merda? A Jéssica pegou algo do bolso. Era um pendrive. Aqui tem toda a informação sobre a droga, os contatos, tudo. Se a gente não sair vivo daqui, pelo menos alguém vai saber a verdade. Mano, a cabeça tava a mil. A gente tava no meio de uma parada muito maior do que imaginava. E agora, além das criaturas sem pele e dos orbe alienígena, a gente tinha que se preocupar com os cara poderoso do governo. Depois daquela parada toda da Jéssica contando os podres da droga, a gente conseguiu escapar das criaturas por um triz. O Moreno teve a ideia de usar um sinalizador para distrair os bichos enquanto a gente vazava pela escotilha. Quando a gente chegou no convés, tava um caos do caralho. As criaturas estavam por todo lado e os orbe no céu estavam piscando que nem louco. Foi aí que a gente notou. Cadê o Ricardo? A Jéssica entrou em pânico. Puta que pariu. Ele tava com a gente há 1 minuto. O Matheus apontou pro lado do barco. Olha lá. Mano, não é que o Ricardo tava desamarrando um dos botes salva-vidas? O maluco tinha acordado no meio da confusão e tava tentando vazar sozinho. O Moreno gritou. Ricardo, que porra você tá fazendo? O Ricardo olhou pra gente. Os olhos dele estavam todo vidrado. Parecia que ele tava em outro mundo. Eu preciso ir! Ele gritou de volta. Eles estão me chamando! Eu entendo tudo agora! A Jéssica tentou correr até ele, mas o Moreno segurou ela. Peraí, tem um monte de criatura no caminho. O Ricardo já estava dentro do bote. Ele ligou o motor e olhou pra gente uma última vez. Vocês não entendem. Isso é só o começo. A evolução tá chegando. E com isso, o maluco acelerou o bote e sumiu na escuridão. A Jéssica tava histérica. A gente precisa ir atrás dele. Ele vai se matar. O Moreno tava puto. Caralho. Agora, além de tudo, a gente tem que resgatar um maluco, mas não deu nem tempo de decidir o que fazer. As criaturas tinham ouvido a gritaria e estavam vindo na nossa direção. O Matheus estava em pânico. E agora, chefe? Pra onde a gente vai? O Moreno olhou em volta, desesperado. Foi aí que ele viu. Tinha outro bote do outro lado do barco. Foda-se! Ele gritou. A gente vai atrás do Ricardo. É nossa única chance de sair dessa merda. A gente correu que nem louco pro outro bote, as criaturas no nosso encalço. Foi por um triz que a gente conseguiu soltar o bote e cair na água. Enquanto o Moreno ligava o motor, a gente olhou pro barco que a gente estava deixando pra trás. As criaturas estavam na borda, urrando pra gente. E os orbe no céu, mano, eles estavam formando algum tipo de portal. Pra que lado o Ricardo foi? O Moreno gritou. A Jéssica apontou. Pra lá, eu vi ele indo naquela direção. O Moreno acelerou o bote e a gente mergulhou na escuridão do oceano. Mano, a situação tava cada vez mais tensa. A gente tava num bote minúsculo, no meio do nada, perseguindo um cara que tinha pirado. E o pior, a gente não fazia a menor ideia do que ia encontrar pela frente. A gente tava naquele bote minúsculo, cortando as águas escuras do oceano. O Moreno tava no leme, com cara de quem ia matar alguém. Eu tava ali, me cagando de medo, olhando pra trás pra ver se nenhuma daquelas criaturas tava seguindo a gente. De repente, a Jéssica gritou. Ali, eu vi alguma coisa. Todo mundo olhou pra direção que ela tava apontando. No meio da escuridão, dava pra ver uma luzinha fraca. O Matheus pegou os binóculos. Caralho, é o bote do Ricardo. Mas tem algo estranho. O Moreno acelerou na direção da luz. Conforme a gente foi chegando mais perto, deu pra ver o que tava rolando. O Ricardo tava de pé no bote, os braços abertos pro céu. E em volta dele, puta que pariu, tinha um monte daqueles orbe flutuando. A Jéssica tava desesperada. A gente precisa salvar ele. O Moreno freou o bote quando a gente chegou perto. Peraí, a gente não sabe o que tá acontecendo. Pode ser uma armadilha. Foi aí que o Matheus teve uma ideia. Chefe, deixa eu e a Jéssica ir. A gente nada até lá e tenta convencer o Ricardo a voltar. O Moreno olhou pra ele como se ele tivesse ficado louco. Tá maluco? E se aquelas porra de orbe atacarem vocês? Mas a Jéssica já tava tirando o colete. É nossa única chance. O Ricardo confia em mim. Eu posso fazer ele voltar à razão. Mano, eu não acreditei quando o Moreno concordou, mas ele sacou a arma e falou. Tá bom, mas se algo der errado, eu atiro naquelas porra de orbe. O Matheus e a Jéssica pularam na água. A gente ficou olhando eles nadarem até o bote do Ricardo.
Quando eles chegaram perto, o Ricardo olhou pra eles. Mano, os olhos dele estavam brilhando igual aos orbe. Vocês vieram. Ele gritou. Venham, eles vão mostrar pra gente o futuro. A Jéssica tentou falar com ele. Ricardo, amor, por favor, volta pra gente. Mas o Ricardo só balançou a cabeça. Vocês não entendem. Isso é maior que a gente. É o destino da humanidade. O Mateus tentou subir no bote, mas os orbe começaram a girar mais rápido. De repente, uma luz forte saiu dos orbe. Era tão brilhante que cegou todo mundo por um segundo. Quando a gente conseguiu ver de novo, puta que pariu. O bote do Ricardo tinha sumido. Junto com o Ricardo, o Mateus e a Jéssica. O Moreno tava gritando os nomes deles, mas não tinha resposta. Só o barulho das ondas e aquele zumbido sinistro no ar. Mano, a gente tava fudido. 3 dos nossos tinham sumido. A gente tava no meio do oceano e aquelas porra de orbe ainda estavam por aí. Depois que o Ricardo, o Mateus e a Jéssica sumiram naquela luz maluca, eu e o Moreno ficamos ali, boiando naquele bote, sem saber o que fazer. O silêncio era pesado, só quebrado pelo barulho das ondas e aquele zumbido sinistro no ar. De repente, o Moreno falou. A gente precisa voltar pro navio. Eu olhei pra ele como se ele tivesse ficado maluco. Tá doido? Aquele lugar tá cheio daquelas criaturas sem pele. Mas o Moreno tava com aquela cara de quem não ia mudar de ideia. É nossa única chance de entender essa porra toda e talvez achar os outros. Então lá fomos nós, voltando pro inferno flutuante. Quando a gente chegou perto do navio, a parada tava ainda mais sinistra. Tinha uma névoa estranha em volta, e aqueles orbe estavam flutuando por todo lado. A gente amarrou o bote e subiu de fininho. O convés estava uma zona, com sangue e pedaços de pele por todo lado. Foi aí que a gente ouviu um barulho de algo se arrastando, vindo de trás de uns container. O Moreno sacou a arma e fez sinal para eu ficar quieto. A gente foi se aproximando devagar, o coração na boca. Quando a gente virou o canto do container, mano, eu quase me caguei todo. Tinha umas 5 daquelas criaturas sem pele ali, mas elas estavam diferentes. Agora tinham uns tentáculos saindo das costas, e os olhos, puta que pariu, os olhos estavam brilhando igual aos orbe. As criaturas viraram pra gente, e eu juro que dava pra ver uma inteligência nos olhos delas. Não era mais só instinto animal. O Moreno nem pensou 2 vezes. Ele abriu fogo. Bang! 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 As balas acertaram as criaturas, mas era como se não fizesse nada. Elas nem se mexeram. Uma das criaturas abriu a boca, e saiu uma voz que parecia vir de todo lugar ao mesmo tempo. Vocês não podem impedir a evolução. Nós somos o futuro. Mano, eu gelei. Aquelas porra estavam falando! O Moreno gritou. Que porra é essa? Cadê nossos amigos? A criatura respondeu. Eles se juntaram a nós. Em breve, todos vocês se juntarão. Foi aí que as criaturas avançaram. O Moreno continuou atirando, mas não adiantava nada. Eu peguei um pedaço de metal do chão e comecei a balançar feito um louco. A luta foi feia. As criaturas eram fortes pra caralho, e aqueles tentáculos eram rápido demais. Em um momento, eu vi o Moreno ser agarrado por um dos tentáculos. Ele gritou de dor quando a pele dele começou a derreter no local do contato. Eu consegui acertar a criatura com o metal, fazendo ela soltar o Moreno. Mas a gente estava cercado. Foi aí que aconteceu. Um dos orbe desceu do céu e pairou entre a gente e as criaturas. Uma voz saiu do orbe. Chegou a hora da escolha. Juntem-se a nós ou sejam deixados para trás. Mano, a gente estava fudido. Cercado por monstro, com um orbe alienígena falando com a gente, e sem saída. O Moreno olhou pra mim. A cara dele uma mistura de medo e determinação. E agora, parceiro? Qual vai ser? Então tava eu e o Moreno ali, cercado por aquelas criaturas bizarras e com aquele orbe flutuante nos dando um ultimato. A situação não podia ficar pior, né? Pois é, eu tava errado pra caralho. De repente, a gente ouviu um grito. Mano, era o Ricardo! Ele tava vivo. A gente olhou pro lado e viu ele sendo arrastado por 2 daquelas criaturas sem pele. Mas o bagulho tava ainda mais sinistro. A pele do Ricardo tava começando a derreter em alguns lugares, igual aconteceu com o Moreno quando o tentáculo pegou ele. Socorro! O Ricardo gritava. Elas estão me transformando. Eu não quero mais. Me ajudem. O Moreno tentou correr na direção dele, mas as outras criaturas bloquearam o caminho. Ricardo! Eu gritei. Aguenta firme, cara. Mas aí aconteceu a parada mais bizarra de todas. O Ricardo parou de se debater e ficou olhando fixo pro orbe que estava flutuando. Eu posso ver, ele falou, a voz dele mudando.
É lindo. É o futuro. Mano, os olhos dele começaram a brilhar igual aos das criaturas. O moreno tava desesperado. Ricardo! Não! Luta contra isso. Mas era tarde demais. A pele do Ricardo tava derretendo cada vez mais rápido e ele nem parecia sentir dor. Vocês não entendem, ele falou. A voz dele agora é uma mistura da dele com algo... alien. Isso é evolução. Nós seremos mais do que humanos. As criaturas começaram a levar o Ricardo para longe. Ele nem resistia mais. Antes de sumir de vista, o Ricardo olhou pra gente uma última vez. Juntem-se a nós. É a única salvação. E assim, ele sumiu na escuridão do navio, levado pelas criaturas. O moreno tava em choque. Puta que pariu. O que a gente faz agora? As criaturas que tinham ficado começaram a se aproximar de novo. O orbe flutuante falou. Vocês viram o destino de seu amigo. Ele aceitou o futuro. E vocês? Mano, a cabeça tava a mil. A gente tinha acabado de ver o Ricardo ser transformado na nossa frente. Aquilo podia acontecer com a gente também. O moreno olhou pra mim, os olhos dele cheios de medo e confusão. Cara, será que a gente tem escolha? Caralho, mano. A parada tava ficando cada vez mais tensa. O Ricardo tinha sido levado, a Jéssica e o Mateus tinham sumido, e agora era a nossa vez de decidir. Depois de ver o Ricardo ser levado, algo estralou na minha cabeça. Não, eu não ia virar uma daquelas porras sem nem lutar. Moreno, eu falei, eu não vou virar uma dessas merda. Prefiro morrer lutando. O moreno me olhou e eu vi um brilho nos olhos dele. Tamo junto, parceiro. As criaturas e o orbe flutuante pareceram perceber nossa decisão. Uma voz saiu do orbe. Vocês escolheram resistir. Uma pena. Foi aí que o bagulho ficou louco. Uma das criaturas, a maior delas, avançou pra cima de mim. Eu mal tive tempo de reagir. Aquele troço era rápido pra caralho. Um dos tentáculos dela acertou meu braço e eu senti uma dor do caralho. Era como se minha pele tivesse pegando fogo, mas eu não ia desistir fácil. Eu ainda tava com aquele pedaço de metal na mão. Quando a criatura tentou me agarrar de novo, eu girei o corpo e acertei ela com toda a força. Crack! O metal pegou bem na cabeça da criatura. Ela cambaleou pra trás, mas não caiu. Toma essa, seu filho da puta! Eu gritei, mas a alegria durou pouco. A criatura se recuperou rápido e veio pra cima de novo. Dessa vez, ela conseguiu me agarrar. Mano, a sensação era horrível. Eu podia sentir minha pele começando a derreter onde ela me tocava. Me larga, porra! Eu berrava, me debatendo feito louco. Eu consegui acertar mais umas pauladas nela, mas parecia que não fazia efeito. A criatura era forte pra caralho. Foi aí que eu ouvi um tiro. O moreno tinha conseguido pegar a arma de novo e estava atirando na criatura. As balas acertaram a criatura, fazendo ela me soltar. Eu caí no chão, ofegante. Wilson! O moreno gritou. Corre! Eu me levantei com dificuldade. Meu braço estava todo fodido onde a criatura tinha me pegado. A gente começou a correr pelo convés, as criaturas atrás da gente. O orbe flutuante seguia a gente, aquela voz alienígena ecoando. Vocês não podem escapar do futuro. Mano, a situação tava foda. A gente tava machucado, cansado e cercado por aquelas porra. Mas eu não ia desistir. Se eu fosse virar uma daquelas merda, ia ser depois de dar muito trabalho pra elas. O moreno olhou pra mim enquanto a gente corria. E agora, parceiro? Já faz um tempo desde aquela noite no navio. Às vezes eu ainda acordo suando frio, lembrando daquelas criaturas, dos orbe e de tudo que aconteceu. Eu e o moreno conseguimos escapar por um triz. A gente pulou do navio bem na hora que um helicóptero da marinha chegou. Aparentemente, alguém tinha dado um alerta sobre atividade estranha no mar. Quando a gente foi resgatado, ninguém acreditou na nossa história. Falaram que a gente estava drogado, que tinha alucinado tudo. O navio sumiu sem deixar rastro. O Ricardo, a Jéssica, o Mateus, dados como desaparecidos no mar. Mas eu sei o que eu vi. Eu sinto na pele, literalmente. As marcas que aquela criatura deixou no meu braço ainda estão lá, me lembrando todo dia que aquilo foi real. Às vezes eu fico pensando, e se a gente tivesse aceitado a oferta daquele orbe? A gente seria como o Ricardo agora? Parte de alguma evolução bizarra da humanidade? Ou será que a gente fez a escolha certa? Lutando contra algo que a gente não entendia, mas sabendo que era errado? O moreno sumiu depois que a gente foi interrogado pelas autoridades. Acho que ele não aguentou a pressão. Ou talvez ele tenha ido atrás de respostas. Eu tô aqui, tentando seguir com a vida. Mas não é fácil.
Cada vez que eu vejo uma notícia estranha no jornal ou ouço falar de algum desaparecimento misterioso, eu me pergunto: será que está relacionado com o que a gente viu? O pior é a sensação de que aquilo foi só o começo. Que tem algo maior acontecendo. Algo que a gente nem consegue imaginar. Às vezes, nas noites mais escuras, eu olho para o céu e vejo umas luzes estranhas. Será que são estrela mesmo? Ou será que são eles, nos observando, esperando o momento certo para voltar? Eu não sei o que o futuro reserva, mas uma coisa eu aprendi naquela noite. O mundo é muito mais estranho e perigoso do que a gente imagina. E a linha entre o que é humano e o que não é. Essa linha é mais fina do que a gente pensa. Então eu sigo em frente, carregando esse segredo, essa experiência. Tentando entender o que aconteceu e me preparando para o que pode vir. Porque no fundo, bem no fundo, eu sei que essa história não acabou. Ela tá só começando. E quando a hora chegar, quando eles voltarem, eu vou estar pronto. Essa é a minha reflexão, mano. A gente viveu uma parada que mudou tudo. E agora, a gente vive num mundo onde nada é certo. Só uma coisa eu sei. Seja lá o que vier, a gente precisa estar preparado para lutar. Porque no final das contas, é isso que nos faz humano. A capacidade de lutar, de resistir, mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que eu vou fazer. Até o fim. Atenção, galera. Isso aqui não é brincadeira. Se você tá planejando dar um rolê no mar, ou conhece alguém que vai, presta muita atenção no que eu vou falar. Nos últimos meses, tem rolado uns relatos bizarros de pescador, marinheiro e até turista sobre uns orbe azul aparecendo no oceano. No começo, a galera achou que era só lenda de marinheiro bêbado, sabe? Mas a parada tá ficando séria. Esses orbe não são naturais, mano. Não são água viva. Não são algum fenômeno da natureza. São outra parada. Algo que a gente não entende ainda. Se você ver um desses orbe, não chega perto. Repito, não chega perto. A gente já teve relato de gente que sumiu depois de ter contato com esses bagulho. Barco inteiro desaparecendo sem deixar rastro. E os poucos que voltaram, mano, eles não eram mais os mesmos. Aqui vai algumas dicas para se proteger. Se você ver uma luz azul estranha no oceano, principalmente à noite, mude seu curso imediatamente. Se seu equipamento eletrônico começar a dar pau do nada, fique esperto. Esses orbes parecem interferir com tecnologia. Se você ouvir um zumbido estranho, mesmo que não veja nada, saia da área o mais rápido possível. Se por algum motivo você não puder evitar o contato, não toque no orbe. Nem com vara, nem com rede, com nada. Se alguém da sua tripulação começar a agir estranho depois de ver um orbe, isole essa pessoa imediatamente e peça ajuda. Mano, eu sei que isso parece papo de louco, mas eu vi essa porra com meus próprios olhos. Eu perdi amigo pra essa parada. Isso é real, e é perigoso pra caralho. As autoridades estão tentando abafar o caso, falando que é histeria em massa ou o caralho a quatro. Mas a gente sabe a verdade. Então, se você valoriza sua vida e sua humanidade, fica esperto. Espalha essa mensagem, porque seja lá o que for esses orbe, eles não são amigáveis. Eles estão aqui por algum motivo, e eu duvido que seja para trazer paz e amor. Fiquem seguros, galera. E lembrem-se, o oceano esconde muito mais mistério e perigo do que a gente imagina. Não deixa a curiosidade falar mais alto que o instinto de sobrevivência. Porque no fim das contas, a gente tá sozinho nessa. E se a gente não se cuidar, quem vai?